do livro de Tiago, a partir do capítulo 1, versos 2 ao 25. Eu já deixei aqui para facilitar, afinal, o nosso horário aqui ele é bem curto. Qual é o Então, tempo? o objetivo da gente colocar aqui já para que a gente possa agilizar. Repete o tema. Repete o tema. O tema, né, que foi falado há pouco, exatamente aplicando a Bíblia à vida diária. E como foi dito, é algo que converge para o que foi falado hoje, na data de hoje. Então, Tiago 1, do verso 22 ao 25, está escrito: E sedes cumpridores, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Primeiro de tudo, aquele que ouve e não cumpre a palavra de Deus, a Bíblia diz que o sujeito que assim o conduz a sua vida, primeiro de tudo, ele está enganando a ele mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. Ora, o homem que ouve a palavra de Deus e não cumpre, antes de tudo, o que Paulo está dizendo aqui é que ele é um homem o quê? Amante de si mesmo. Ora, convergindo para o que foi pregado hoje, aquele que diz que segue a Cristo, mas não segue, será que ele, de fato, ele anda com os filhos de Deus? Será que ele não está procedendo a sua vida como um homem natural? Ele não está colocando o mundo acima das coisas de Deus? Afinal, qual é o homem que encontra uma pérola preciosa e não deixa tudo na sua vida para seguir esse tesouro? Se assim ele faz, ele está desperdiçando não só a Deus, mas ele está jogando fora a sua própria vida. Afinal, aquele que encontra Jesus, ele precisa perder a sua vida aqui nesse mundo, para que ele possa ganhá-la na vida eterna. É incompatível a vida mundana com a vida como cristão, como quem serve de Cristo, porque contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, a liberdade em Cristo, e nisso persevera, e nisso que persevera, não sendo ouvintes esquecidos. Ora, a palavra de Deus, ela tem que estar aonde? Inculcada na nossa mente, mas fazedor de obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. É necessário perseverar no caminho de Cristo, porque afinal, quem somos nós? Mas todo aquele quantos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Primeiro aprendizado: nós somos filhos de Deus. Mas se somos filhos de Deus, há também um proceder como filhos adotivos de Deus. Que proceder é esse? Filipenses 1:27: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos vejam, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo âmbito pela fé do Evangelho. Ora, os filhos de Deus, aqueles que creem em Cristo, eles devem se portar dignamente, para que possais andar dignamente no Senhor. Vocês
perceber que há uma ênfase na palavra de Deus, do andar digno daquele que é filho de Deus? Afinal, nós, por muitas vezes, somos a única Bíblia que o não crente vai ler. Como, pois, podemos proceder se nós, como filhos de Deus, damos mau testemunho? É necessário andarmos dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ora, andar dignamente, frutificar em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Eu vou fazer um parêntese aqui. Eu vou convidar para que todos abram a Bíblia em Lucas capítulo 14. A partir do verso 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-se uma parábola. Quando por alguém fores convidado para o casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, também a ele diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, diga: amigo, assenta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas, os convidados. Pois todos o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Agora vem chegar no versículo que eu quero chegar, que era o 12. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejam recompensados. Antes, ao dares o banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensar-te a tua recompensa. Porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Ora, Jesus aqui, ele nos chama para uma obra social, mas, deixa eu ler aqui, verso 23, tá? Verso 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irá o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para a rua e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelo caminho e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheio a minha casa. Esse é o versículo-chave. Obriga a todos a entrar para que fique cheio a minha casa. O que Jesus está querendo ensinar para isso aqui? Obrigar a entrar o máximo de gente na casa de Deus? Se nós formos interpretar essa parábola, o que Deus está falando aqui é que nós temos de ser insistentes para levar o máximo de pessoas possíveis para Cristo. Como que nós fazemos isso? É apenas pela pregação do presbítero, do evangelista, dos demais irmãos? É você, meu irmão. Você está comissionado para encher a casa de Deus. Deus nos chama para uma responsabilidade, para levarmos o Evangelho e trazermos o máximo de pessoas possíveis para o reino de Deus. E como é que a gente faz isso? Haverá oportunidades, haverá situações que a única Bíblia
que um determinado desconhecido vai ter é você. E para isso, precisamos andar dignamente. Irmão, a palavra fala correndo, né? Porque nós somos carta ali. Exatamente. Não apenas cartas vivas, mas nós somos embaixadores de Cristo. A maior aplicação que nós temos enquanto cristãos, como obrigação, é enchermos a casa de Deus. Encher a casa de Deus é, antes de tudo, pregar o Evangelho. Se você está num lugar que você não pode abrir a sua boca, seja carta viva. Porque precisamos andar com uma couraça de filhos de Deus. Será que há algo na nossa vida que precisamos mudar para andarmos dignamente, para sermos apontados, eis aí, um filho de Deus? O que precisamos mudar? Reter e praticar os ensinos. Toda a instrução dos apóstolos ela nos aponta para andarmos como Cristo andou, para sermos dignos de sermos chamados cristãos. Como bem já falou Jorge várias vezes, esse termo cristão, ele quer dizer o quê? Um mini Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que Dick acabou de falar. Precisamos andar dignamente, vestindo a couraça daqueles que são chamados de filhos de Deus, sabendo que somos os embaixadores de Cristo. Pois todos os que escutam as minhas palavras e as praticam, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ora, Cristo nos convida a sermos praticantes dos seus ensinos e não apenas ouvintes, não apenas espectadores, agentes passivos, apenas de receber. Cadê você para dar, meu irmão? Cadê você para dar, minha irmã? Jesus nos deu espírito de ousadia. Antes éramos trevas, mas agora nós somos luz. Há de se colocar uma lâmpada embaixo de uma cama. Se somos o sal na terra, está na hora de o quê? De salvarmos essa terra. Se é que alguns me entendem, é preciso que nós tenhamos uma vida com Deus e também tenhamos obras, para que a glória e a luz de Deus resplandeçam sobre os homens. Há um chamado. Eu confesso, Kleber, que eu fiquei muito tocado com o seu testemunho hoje na oferta. Na ceia, amor. Na ceia. O Salvador, é a segunda vez que eu estou. Porque eu tenho certeza, Kleber, que ali você foi movido pelo Espírito Santo. E você trouxe um grande exemplo, ensinamento para a igreja. Nós temos de ter a atitude de tirarmos a nossa camisa para darmos àquele que está puro. Nós temos de ter uma atitude de ver alguém com fome, compartilhar o que temos com os famintos.
independente se aquela pessoa merece ou não merece. Jesus nos chama para uma boa obra, porque a fé sem obras, ela é morta. E a gente tem vivido um tempo de muitos crentes mortos, ao ponto de serem vomitados, porque recebem e não dão. E melhor é dar do que receber. E como podemos dar? Porque muitos se perguntam: mas se eu sei muito pouco, eu não sou quase nada, eu não sei falar. Basta que andemos como filhos da luz, de maneira digna, independente da sua simplicidade. Deus falará através de você. Não vos preocupeis com o que há vez de dizer, porque o Espírito Santo que habita em você vai falar com você, vai te tocar, vai te conduzir. Tocou na vida do Kleber, isso trouxe transformação na vida dele. Isso precisa trazer transformação nas nossas vidas. O cristão deve praticar, ele deve aplicar Cristo na sua vida de maneira diligente. Tem tantos bancos ali no dia de domingo, não é mesmo? Se cada um convidar, usar de estratégias para chamar pessoas para poder ouvir a palavra de Deus, nós estaremos enchendo o reino de Deus. Naquela parábola que acabamos de ler, obriga-o que os enche. Claro, a gente não tem como amarrar uma pessoa e deixar ela amarrada para poder ouvir a voz de Deus, porque ali é uma parábola. O que Cristo está falando é: faça, faça, faça e faça. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga. Quero falar para aqueles que estão se achando fracos na fé, que estão se achando incapazes, ou aqueles que têm sido tentados, porque muitas das vezes a carne fala muito alto, os prazeres do mundo falam muito alto, as coisas boas, entre aspas, do mundo, elas nos cercam e elas preenchem, nos causando desejo. Mas há uma contrapartida que nós, cristãos, temos que ter. Muito se fala, que eu acho que é uma heresia, que você foi salvo uma vez. Eu entendo alguns dizem, uma vez salvo, sempre salvo. Sim, porque Cristo conquistou a salvação para nós. Mas a conquista da salvação para Cristo, ela depende também de uma elegibilidade da tua vida. Todos nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, mas para sermos de fato eleitos, nós temos de atender a todos os critérios de elegibilidade. E o que são esses critérios de elegibilidade? É guardar os mandamentos do Senhor, porque se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor, nós não perseverarmos até o fim, você não será salvo, meu irmão. Não será salvo. Porque se alguém quiser vir e ser digno de ser chamado filho de Deus, o que é necessário? Negar a si mesmo. Não pode um homem somente
meu irmão e minha irmã, se Jesus voltar hoje, ou se você sofreu um acidente, pode ser tarde demais na sua vida. Aqueles que estão deliberadamente afastados de Cristo, nós pecamos todo dia, eu peco todo dia, eu tenho certeza aqui que todos pecam todo dia, e nós nos arrependemos. Mas o que não podemos é viver uma vida de pecado, sem pedir perdão, sem se arrepender, negando a si mesmo, procurando a cruz de Cristo, procurar sempre voltar ao caminho, porque toda hora a gente se desvia. Lá em 1 João, não está nos slides, é capítulo 1, João fala o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, sabei que há Jesus Cristo como advogado para perdoar seus pecados. Arrepende-te, ele fala assim, mas arrepende-te, né? Primeiro ele fala, arrepende-te de saber que há Jesus como advogado para perdoar seus pecados. A salvação conquistada por Cristo, ela é uma conquista sólida e completa. Porém, ela está condicionada a uma contrapartida: perseverar até o fim, negando-se a si mesmo. Ou seja, nós precisamos aplicar o ensino da palavra de Deus às nossas vidas. Ter uma atitude, ter uma ação, não apenas como um mero espectador. A começar por uma mudança de caráter. Não há crente sem mudança de caráter. Não há transformação sem mudança de caráter. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Ora, precisamos buscar purificação. Acho que é bom tu falar sobre esse. Não, eu. É porque eu estava conversando com ele e falei assim, amor, às vezes o simples é o que é preciso fazer. Porque eu vejo assim, às vezes a salvação está em eu limpar o meu chão. Eu estou salvando a minha casa, a minha família, e eu como é que eu vou servir na igreja, com a igreja? Né? Não posso desmerecer ao chegar aqui e achar que eu só posso servir a Deus se eu estiver ali na frente. Exatamente. Porque se eu estou em casa lavando meu banheiro, eu estou fazendo para a glória de Deus, né? E se eu não estou resistindo às guloseimas e estou descompensando na minha insulina, né? Estou tendo pico de insulina, não estou cuidando do templo do Espírito Santo. Então, não desmerecer o fazer, o diário, o ordinário, porque eu acredito que o louvor vem do ordinário. Se eu só abro minha boca aqui na igreja, o que eu não abro em casa? Por que eu não estou adorando a Deus em casa se a adoração começa quando ninguém está vendo? Em tudo que façais para a glória de Deus. Seja no simples, seja no ordinário. A gente vê irmãos que no trabalho, às vezes fazendo o simples. As pessoas olham, puxa, como fulano é diferente. O simples fato de orar é uma coisa ordinária. Você está numa mesa com seus amigos, você vai almoçar com seus colegas de trabalho. Parece ser uma coisa ordinária você recurvar sua cabeça e orar, e as pessoas veem, nossa, que coisa diferente. Isso tem um impacto tão significativo na vida das pessoas. O exemplo de ser cristão, de servir a Deus, de colocar a Deus na frente das pequenas coisas.
E isso começa através da renovação da nossa mente. E isso não é algo relacionado às nossas vontades. Porque renovar a nossa mente é lutar contra a nossa própria mente, é lutar contra o nosso intelecto, é lutar contra a nossa carne que pede alguma coisa que é contrária ao Espírito. Quando Paulo escreve, não sejais conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do nosso quê? Do vosso entendimento. Quer dizer que nós temos de buscar uma renovação aonde? Aqui dentro, nas nossas cabeças, na nossa mente. Eu tenho muitos colegas, muitos amigos que são pentecostais, né? E espiritualizam demais, falando: olha, fulano é desse jeito que tem um demônio, vem cá que eu vou orar, você vai ser liberto agora, tirar essa vontade da sua vida. A vontade dos desejos da carne, meu irmão, a carne milita contra o Espírito. Os desejos da carne vêm a todo momento, mas só há uma maneira de vencermos. Não é você esperar uma libertação. Olha, agora, a partir de agora eu vou deixar de sentir todo tipo de vontade, a minha mente está só em Deus agora, ó. Não, isso é uma falácia. Primeiro de tudo, nós temos de o quê? Buscar uma transformação na nossa mente. Isso, se Paulo ensina que é uma busca, significa que você terá de insistir, você terá de buscar, você terá de colocar na sua mente a mente de Cristo. É por isso que muitos cristãos ainda têm problemas com pecados, porque eles não buscam a renovação da sua mente. E nós precisamos buscar a renovação da nossa mente. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, largue o velho homem. É para você largar o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Ora, meu irmão, se você tem uma determinada inclinação, tem pessoas que têm certas inclinações mesmo, questões de inclinações sexuais, inclinações para certos tipos de pecado, porque nós somos carne que milita contra o Espírito. Mas se nós não nos despojarmos do velho homem e procurarmos uma renovação da nossa mente, meu irmão, nós não temos como nos revestir do novo homem. Revista-se do novo homem. É necessário revestir do novo homem. E isso é ação concreta, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um o seu próximo, porque somos membros um do outro. É necessário renovar a nossa mente. É necessário uma ação prática de caráter. Não aguardar cair um meteoro na sua cabeça e as coisas vão mudar Não. É necessário tomar uma decisão de se revestir do homem e da mulher de Deus, para que possamos mudar o nosso caráter. É uma ação deliberada nossa, algo interno, não por meio do coração. Porque se você espera que eu vou seguir o meu coração, meu irmão, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, é extremamente enganoso. Salvador. É considerado lembrar que a mudança de caráter e até mesmo o resultado de frutificação não é um processo rápido, né? Às vezes a gente vai levar uma vida
vida para superar certas coisas. Porque muitos de nós, nos convertidos na vida adulta, a gente já tinha um caráter bem moldado no mundo. Então a gente tem que ter um pouco de paciência também conosco, não desistir de lutar, de buscar mudar o caráter. Né? Porque muitas vezes você tem, todos nós de alguma forma temos fraquezas para determinados tipos de pecados. Cada um tem as suas fraquezas para diversas áreas. A gente não pode esperar que uma oração de alguém, de um irmão, ou uma receita mágica vai resolver isso aí. É preciso trabalhar com isso, trabalhar com oração. Às vezes, alguns podem usar o jejum, outros vão usar disciplina. É tempo. Então a gente não muda. A mesma coisa, a frutificação é igual uma planta. Você planta hoje um caroço de manga e amanhã vai colher manga, né? É um processo, a árvore tem que crescer devagar para ela poder dar os frutos. Então a gente tem que ter, eu estou dizendo isso, tudo que a gente precisa ter paciência conosco, ter paciência com Deus. Deus não age assim de forma rápida, milagrosa. Eu lembro assim de Paulo, você vê a reclamação de Paulo já na vida adulta, você não entende meu modo de ser, porque eu faço o que eu não gosto, o que eu não prefiro. A reclamação de Paulo é que ele é um adulto que sofre com isso. Então ele também não mudou o caráter dele de uma hora para outra, né? Apesar de ter visto o Cristo, apesar de ter o Espírito Santo. Então a gente tem que ter paciência, né? Continuar a luta. Eu percebo nas cartas de Paulo, ele é muito, como eu posso dizer assim, colérico, né? Paulo sempre foi muito colérico. Em algumas vezes nas cartas ele deixa isso muito impresso, mas a todo momento isso mostra o ímpeto colérico dele, ele é o tempo todo buscando um caminho de unidade. Nós temos que ter presente que nós estamos vivendo um tempo profético, nós entramos no que Jesus fala, dores do parto. Dores do parto. Cada mulher aqui sabe quando o neném vai nascer. Quizá a primeira vez tem dúvida, na segunda vez tem certeza, outra vez. Bora para o hospital que vem. Então nós estamos em dores do parto, irmão. Nós temos que ter ciência de que amadurecimento espiritual tem que ser acelerado. Nós não somos crianças para. Ainda eu posso suportar mais com essa tentação. Eu tenho que nos libertar. De alguma maneira ou outra. Temos que falar assim. Nós estamos aqui todo adulto, muitos anos no Evangelho. E então nós temos que perceber, discernir espiritualmente que nós somos uma geração que vai ter que encontrar-se um arrebatamento. Nós somos. Então, temos que amadurecer pronto. Como aquele produto não, que aquele botar na manga para que amadure rápido. Nós temos que pedir, Deus, eu quero ir com o Senhor, eu quero me salvar, muda, troca, tira do jeito que for. Foi pregado hoje. Né? Então, não podemos deixar que a concupiscência, a coisa assim, nos tire da salvação, porque a palavra fala que é o Efésios. Renovar o espírito da mente, porque a palavra fala espírito da mente. A mente tem vida. Então temos que trocar esse espírito do mundo com o espírito da palavra de Deus, do Santo. Se revestir. Então nós estamos vivendo um tempo onde cada dia que passa, a volta de Jesus está mais perto. Então temos que acelerar e temos que puxar aquela pessoa, aqueles irmãos que estão lá atrás, porque Deus quer salvar o mundo. E como fala a palavra, enche minha casa. Né? Nós temos que, e uma preocupação que eu tenho orado por esta congregação, vou aproveitar por lá, me desculpa, nós temos que ter vida, oração. Sábado, domingo, temos que vigiar, jejuar, irmãos. Dentro da congregação, não ora, não vigila, não jejua. Como nós vamos libertar, como vamos ser fortalecidos com um homem interior pelo Espírito Santo. O domingo aqui é pouco, irmãos. Eu sinto em minha carne, no Espírito, que a volta de Jesus está muito perto. Porque estou vivendo com minha família lá em Cuba. O processo que Jesus falou, guerra todo mundo. Quando você sente a sua própria carne, você fala dor. É verdade, não é assim? Então,
ter Deus em todo lugar. Sempre teve, mas não é sempre não, irmão. É diferente. Agora é verdade. Essas guerras, essa transformação, também. Estamos vivendo uma palavra de Jesus. Estamos vendo que não acelerar no processo de amadurecimento espiritual para todos nós. Sim. Eu concordo com o que o Salvador falou, que é uma batalha constante. Porém, eu não acredito que a pessoa seja cristã se não há mudança. Exatamente. Se você não vê mudança na vida da pessoa, eu não acredito que a pessoa esteja seguindo Jesus Cristo. Então, eu acho que a consequência de seguir Jesus Cristo é que haja mudança. Mesmo que a gente caia, mas levanta no próximo dia e tenta de novo. E a forma como você trata os outros diz muito. Então, assim, eu acho que cristão, você vê mudança. É o que a Sâmia me puxou aí no ouvido, né? Em segredo. A questão é que nós temos de aprender a viver intencionalmente como cristãos. É como preparar comida para a semana toda, saber o que tem congelado, o que eu vou comer, o que eu vou botar na lancheira das crianças, o que eu vou ler na semana, o que eu preciso me aprofundar e o que eu preciso buscar, né? Exatamente. É viver intencionalmente, porque se nós não vivermos intencionalmente, nós não estamos perseverando até o fim. Essa aqui é a grande questão. Se perseverarmos até o fim, vocês vão ser salvos, vocês perseverarem até o fim. Ou seja, eu tenho que viver intencionalmente, sabendo que eu vou pecar, eu vou errar, vou me arrepender, e o arrependimento é uma decisão de querer voltar atrás. Eu não vou fazer isso, a minha carne pede, a minha vontade pede, mas eu não vou fazer isso, porque o meu Cristo, eu estou crucificado com Cristo, a minha vida em nada pode ser preciosa. Porque Cristo tem que estar acima de todas as coisas na minha vida. Essa é a atitude do cristão. E para que a gente praticamente feche, a gente tem que saber que a vida do cristão, ela vai ser uma vida de perseguição. Vai ser uma vida de perseguição. O mundo odiou a Cristo. Será que o mundo não vai nos odiar? Eu tive um problema no meu trabalho, né? Tive um problema no meu trabalho. Você vai dar uma pausa aí no vídeo. Nós seremos perseguidos, em muitas situações até a morte. Mas a questão é: nós teremos espírito de ousadia ou vamos nos acovardar? Vamos ser covardes? Não, eu não vou pregar mais sobre isso, não. Não, o que eu estou falando aqui, eu não quero que ninguém saiba, é só aqui entre a gente. Ou então eu quero ser cristão agente secreto. Você sabe como é que é o cristão agente secreto? Ninguém sabe que ele é cristão. Ele é um agente secreto, né? Pode falar, né? Só uma coisa que eu queria pontuar. Mesmo que no trabalho da gente, a gente não fale sobre igreja, religião, nem entre discussões. Quando a gente é cristã que entra numa sala, numa porta, num departamento, todos veem que você é diferente. Eles têm radar. E eu também sofri perseguição, mesmo sem ficar convidando para a igreja, eles nem precisei falar, mas eles sabiam que isso era cristão. Por quê? Porque eu não me unia com esses grupos, eu ficava trabalhando. Então isso acontece, sabe? Essa perseguição eles percebem, porque é a questão do Espírito Santo, o nosso Espírito que não entra em comunhão com o Espírito deles. Eles percebem, eles sabem. Então a perseguição vai vir, infelizmente. Há um mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele é como se ele tivesse sobreposto dentro desse mundo, né? Quando Jesus fala, inclusive os demônios estavam vagueando a terra e coisa e tal. A gente não os vê, mas eles influenciam essas pessoas. E quem tem o Espírito Santo, você chega numa sala, as pessoas percebem algo diferente. Existe uma atmosfera diferente que, mesmo elas não sabendo o que é, o Espírito Santo que há em nós, ele tem um brilho diferente, ele nos traz algo completamente diferente. Então, por isso que o cristão, ele precisa andar de uma maneira digna, porque se você anda de maneira indigna,
tá? Aquela atmosfera, pô, mas eu tô sinto, fulano tá gostando, mas olha o que fulano tá fazendo, sabe? E isso vai impactar, isso vai causar vai causar perseguição. Se você abrir a boca, simplesmente de você agir como um cristão, porque o mundo aí fora não age na verdade, o mundo aí fora não age de maneira diligente, não age com santidade, não age com respeito. E quando as pessoas veem isso, muitas delas nos julgam como pessoas fracas. E uma pessoa fraca, num mundo pervertido, aquele que se sente mais forte, ele quer dominar sobre o fraco. Ele quer esmagar o fraco para que ele sinta que tem poder. Mas a grande questão é, nós precisamos ter espírito de ousadia e andarmos de maneira o quê? Irrepreensíveis, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. E isso se dá através da renovação da nossa mente. Isso é ação, é atitude, não é sentimento, não é eu esperar alguma coisa vir e magicamente mudar tudo na minha vida. É você tomar uma decisão racional e consciente, sabendo que é necessário, assim, todas essas coisas, para que consigamos atingir e ganhar a coroa da vida, permanecendo até o fim. O nosso tempo já esgotou, mas para fechar, nós precisamos ter obras. Eu vou encerrar só com esse versículo de Tiago aqui. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem em luz e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Por quê? Porque o cristão que tem fé, ele é impelido pelo Espírito Santo para a prática das boas obras. Se tem alguma coisa, meu irmão, que você não está sendo impelido para você ter obras, tem alguma coisa errada com você. Renove a sua mente. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E a nossa boa esperança é que vamos padecer, vamos passar por perseguições. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Só uma coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. Se a gente for resumir tudo o que Deus falou para a gente hoje, muito cai no ensinamento que o Jorge falou hoje, referente à pedra. Se for ver, todos nós, perante o universo, a gente é um drogaria. A partir do momento que a gente aceita Jesus, é a primeira camada do sofrimento que a gente tem aqui na terra, que a gente vai começando a ser moldado até se transformar numa pedra preciosa na mão de Deus. E tudo o que o irmão falou, essa pedra preciosa, esse grupo de areia, não se transforma do dia para a noite. A cada vez que a gente pensa que a gente já é uma pedra formada, muitas vezes a gente acaba podendo cair no mundo e ser desvalorizado. Mas aí cada dia a gente vai sofrendo, aí a gente aprende algo novo. Quando acabar o Espírito Santo vai envolvendo a gente mais. Nossa, isso daqui eu pensava que era dessa forma. Aí Deus mostra que a gente não é esse, não, é totalmente diferente. E se a gente for ver até os discípulos de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, muitas vezes eles pensavam que eles sabiam tudo e eles não sabiam nada. E Jesus às vezes ria para eles porque eles falavam umas coisas que não tinham sentido nenhum. E isso que o Jorge falou é muito interessante. Isso por ver é a nossa caminhada aqui na terra. Às vezes a gente pensa, não, eu sei tudo, eu sou o que mais sabe. Muitas vezes a gente não sabe nada. Muitas vezes a gente pensa, não, eu sou o que mais trabalha na igreja. Né? Às vezes tem gente que está orando que a gente nem sabe.
Então é um aprendizado. E como a pérola, todos nós somos diferentes. E cada um de nós somos usados de forma diferente nessa transformação diária. Então, diariamente nós somos envolvidos, diariamente nós sofremos, diariamente nós aprendemos. E que a gente não pode esquecer de que quem molda a pérola é Deus, é o Espírito Santo, e não o homem. Eu não posso chegar e falar: Jorge, você não pode vir com essa camisa aqui para a igreja porque essa camisa está errada. Não é isso. Se eu falar isso, é eu como homem que estou querendo mudar outro homem. É a gente, a partir de todo dia que a gente vai aprendendo, escutando a palavra, que a gente toma a decisão de transformar, mudar algo. Ah, eu vou fazer uma coisa. Não é o homem que vai me transformar, é a palavra de Deus que vai transformar, me renovar, e vai transformar essa grão de areia que cada um de nós é, numa pedra preciosa que é usada por Deus, e um dia a gente vai estar lá com ele. Amém. Muito bom. Digo, pode orar para nós? Sim, eu quero aproveitar que eu digo na salva, agradecer, porque eu sou, ele tem 84 anos, tem um probleminha pulmonar e ainda está com vida. Então, Deus é um assunto, Deus. Graças a Deus que eu acabo de coisa para ele. E aproveitar a inauguração da minha família em Cuba, para eu poder trazer o Cristo também para cá para o Brasil. E que Deus tenha misericórdia daquela nação que está lá. Segundo o final da inauguração. Eu acho que o Amaro não tem não. Eu subiu dele, teve um fato agora. Subiu do Amaro, que um fato. Aí eu mereci.